Irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre unidade, o desafio e chamado da igreja, chamado e desafio da igreja. E daqui até o final do ano nós vamos olhar toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos conversar sobre esse tema aí, unidade. A igreja de Corinto, você veio domingo passado ou assistiu online, você bem sabe disso. A igreja de Corinto é a igreja de uma cidade muito importante do Império Romano, mas de uma cidade de pessoas de todo o Império Romano. Então havia muitas línguas, muitas culturas, muitas tradições. Quando eu falo muitas línguas, muitos idiomas eram falados naquela cidade. Então isso se refletia na igreja. E era uma cidade de pessoas com dinheiro também, porque muitos soldados aposentados do Império Romano foram morar nessa cidade para viver as suas aposentadorias. Pessoas ricas e importantes do Império moravam lá. Mas havia também pessoas pobres nessa cidade. Havia muitos templos a deuses ali. Havia um mercado muito popular. Sobre tudo isso, Paulo vai falar nessa carta. Mas hoje, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10, até o capítulo 2, versículo 5, e o texto e o tema da mensagem de hoje é a unidade, a loucura de Deus e a cruz. Sabe que eu vou falar heresia? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim o texto da palavra do Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé. Cloé significa a loira. É um nome muito comum nesse contexto. Possivelmente uma mulher rica, de família abastada. De que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que de algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Então há uma certa divisão aqui na igreja partidária. Paulo, Pedro, Apolo, ou um mais importante, mais espiritual, que é a galera do Cristo. É o time mais importante aí. Acaso Cristo está dividido? E é muito interessante que o que ele está dizendo aqui é, pode Cristo se dividir de alguma maneira? Pode Cristo se repartir? O que ele está falando aqui é, poderia Cristo ser diferente de outro Cristo? É isso que ele está falando aqui. Paulo foi crucificado em favor de vocês? Foram batizados vocês em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro que batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Guarde isso, sabedoria humana, cruz de Cristo. Há uma oposição aqui, nós vamos falar sobre isso. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana,
E a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, no qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza e temor, e com muito tremor, que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos atentos à Tua voz desde o início dessa reunião. Estamos aqui prontos para Te ouvir e ouvir a Tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Queremos Te ouvir. E oramos assim no nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto estava questionando a autoridade de Paulo, o apóstolo. Era uma igreja com muitas etnias, com muitas línguas, com povos de todo o Império Romano. E era uma igreja que estava tendo problemas com o seu plantador, o apóstolo Paulo. Como nós falamos isso aqui no domingo passado. E agora, essa igreja estava tendo alguns problemas e ela não queria revelar para o apóstolo. Então aqueles que são da família de Chloe, junto com alguns amigos emissários, enviam notícias. E o verbo que Paulo usa aqui é o verbo deoló. Ele foi informado, foi descortinado, algo que estava oculto para Paulo. O que era isso que estava oculto? Estavam escondendo do pastor Paulo que tinha divisão no meio da igreja. Estavam escondendo da liderança que tinha confusão dentro do ministério. Estavam maquiando aquilo que não era possível maquiar, que tinha divisão entre eles. A divisão que estava destruindo a igreja, e Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir. A divisão que estava tendo no meio da igreja de Corinto é que cada um estava levantando a bandeira de um partido. Uns se diziam, bem, eu sou de Paulo, porque Paulo nos plantou aqui contra a igreja. Não, eu sou de Apolo, porque Apolo é um eloquente pregador. Não, eu sou de Pedro, Cefas, porque ele é a pedra da igreja. E existia um grupo mais especial ainda que dizia, eu sou de Cristo, eu sou o grupo aí mais importante de todos. Mas isso levava à divisão no meio da igreja. Isso levava à confusão entre eles. E o que estava acontecendo aqui que Paulo descobre pelo aquele comunicado que foi dado a eles? Anterior à divisão, e mais importante que a divisão, era a vaidade que havia no coração desses partidos. Por que vaidade, pastor? Porque eles se apegavam a homens e seus discursos. Se você observar, o texto está dizendo assim, eu pertenço a fulano de tal. Quando os homens passam a ser mais importantes do que o Espírito Santo e a palavra dentro da igreja, a igreja se divide. Quando os homens passam a ser mais importantes, quando o líder, o pastor, a sua sabedoria, a sua eloquência passa a ser mais importante, nós levantamos bandeiras humanas e não da unidade da cruz de Cristo. Eles começaram a falar, eu sou do pastor Davidson, porque eu gosto da pregação do pastor Davidson. Não, eu sou do Abimael,
porque eu gosto do carinho e da ternura do pastor Abimael. Não, eu sou do pastor Marcelo, porque o pastor Marcelo é gente boa. E aí as bandeiras começam a ser levantadas da igreja, mas anterior à divisão, existe uma vanglória, existe uma vaidade. E é sobre isso que Paulo vai descortinar nos textos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz assim o texto da palavra do Senhor: porque vocês ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha que mensagem tranquila e sadia do apóstolo Paulo. Quando vocês se dividem, vocês são carnais. Quando vocês se dividem, vocês não estão andando pela cruz como homens e mulheres espirituais. Vocês estão levantando bandeiras. Vocês estão seguindo a pessoas. E em outro texto, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significam. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Olha, ninguém se orgulhe a favor de um líder em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que você se orgulha como se assim não fosse? Paulo começa falando com essa igreja uma exortação, dizendo assim: se vocês são do partido A, do partido B, vocês são carnais, e vocês estão se gloriando de discursos de homens. O que Paulo está falando para mim e para você aqui, em 2025, na primeira igreja batista de Vista Alegre? Tudo aqui precisa ser de Cristo. Tudo aqui precisa comunicar Cristo. E se nós começarmos a nos pegar a figuras importantes, a homens e mulheres de destaque, e nos apegar aos seus discursos de sabedoria, isso vai aparecer daqui a pouco na mensagem. Se nós falarmos assim: Apolo prega muito, não, eu gosto da mensagem do Pedro. O Paulo ele prega mais ou menos, ele mesmo disse na segunda carta, no capítulo 10, no versículo 10, que ele não tem palavras fortes, então eu não gosto muito do Paulo. Isso traz à igreja carnalidade. Isso traz à igreja divisão. E Paulo está dizendo: não há nada aqui dentro da igreja que não tenha sido recebido pela graça. Tudo que nós somos enquanto igreja, tudo que nós fazemos enquanto igreja, é tudo a graça de Deus. Oh, glórias a Deus por isso. Não há nada, nem um centímetro do que a gente faça aqui que não tenha sido recebido. Então por que nós nos dividimos em vaidades? Por que nós nos dividimos? E aqui, vem aqui comigo, o Pedro vai até sair depois disso que eu vou falar agora. Vai lá para tu não ouvir, vai apertar o caldo, mas depois vai ficar bom. Quem disse para a gente que o reino é democrático? Quem disse que há democracia batista para o reino? Eu estarei em vocês se os meus mandamentos estiverem em vocês. O céu é conquistado à força. Democracia batista é sobre administração, é sobre dinheiro, é sobre bens da igreja, é sobre escolhas que nós fazemos administrativas. Quando se fala de reino, de vida, de pecado, é inegociável. É inegociável. Só que às vezes parece que a democracia batista nos faz pensar que tudo se é questionável ou elegível. E aí a gente começa a optar por coisas que não estão elegíveis. Eu não gosto dessa doutrina, a doutrina é bíblica. Eu não gosto desse texto bíblico ou dessa pregação, é bíblico. Eu não acredito que a Bíblia fale isso. Se é bíblico, não é elegível. Só que nós corremos o risco de confundir administração
com o reino de Deus. Coríntios estava pensando assim. Na Assembleia, quem aqui é favorável ao pastor Apolo? Eu. Quem é favorável ao pastor Paulo? Eu. E o que estava acontecendo? A divisão. Vai ter o Congresso das Mulheres e a gente pode eleger se a camisa é roxa ou é rosa. Tá bom. Mas a gente não pode negociar que o centro tem que ser a pregação da palavra de Deus, como foi feito aqui ontem. Eu não posso confundir eu discordar da escolha da Marivone na flor que ela escolheu, e que está tudo bem, que por sinal ontem não teve flor, né, Marivone? Senti falta. Com discordar da orientação que Deus está dando a ela para guiar as mulheres. A gente tem que ficar atento a isso. Uma coisa é eu dizer assim, eu discordo da opção administrativa da Elisângela do Anderson com casais. Eu acho que a comida não tinha que ser estrogonofe, tinha que ser caldo verde, porque está frio e está tudo bem. Outra coisa é eles estarem sendo usados por Deus para dar uma palavra num curso, numa orientação, numa visita, num púlpito, e você falar assim, não acredito que seja de Deus. A gente confunde as coisas. A gente confunde espiritualidade e reino com democracia. Democracia é sobre a administração da igreja. Perfeito tem que ter. Reino é sobre unidade da visão. É sobre andar juntos. É sobre, talvez eu nem concorde com o jeito do pastor Davidson pregar, mas eu sei que ele tem uma autoridade pastoral na vida dele. E é por isso que eu não falo mal do pastor Abimael. Eu posso até discordar da brincadeira do pastor Abimael de vez em quando, mas ele é homem de Deus, eu tenho que ter temor na hora de falar da vida dele. Entende a diferença? A igreja de Corinto não estava entendendo essa diferença. Uma coisa é você discordar dos costumes, outra coisa é discordar da palavra e dos princípios do reino. E quando nós discordamos dos princípios do reino, nós dividimos a igreja. Nós dividimos a igreja. A igreja de Corinto estava sendo dividida, principalmente por causa de uma coisa: a sabedoria e a eloquência dos seus líderes. Eu pertenço a Apolo, e aí Paulo vai começar a escrever para eles e um ensino para nós. A antítese da divisão da igreja. A antítese da divisão da igreja se chama loucura de Deus. Pastor, não faz nenhum sentido. Paulo vai falar aqui do versículo 18 ao versículo 25. A primeira loucura de Deus é que enquanto os homens procuram sabedoria, procuram conhecimento, Cristo escolheu morrer na cruz. A vida do cristão não é sobre o quanto ele sabe, não é sobre quantos dons ele tem, não é sobre a sua capacidade. A vida do cristão é quanto ele está disposto a se sacrificar. É quanto ele está disposto a carregar a sua cruz. Por isso, cada um de vocês, tome a sua cruz. Ou melhor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A vida do cristão e a unidade da igreja parte da unidade da cruz. Quando eu me crucifixo, ou quando eu sou crucificado, eu me coloco em segundo lugar em serviço do meu irmão. Essa é a loucura da mensagem. Corinto estava se dividindo enquanto igreja, porque cada um tinha uma opinião, uma sabedoria diferente. Cada um sabia mais do que o outro. E Paulo vai falar assim, se a sabedoria humana está causando divisão, o que vai unir a igreja é a cruz. Porque quem quer servir, não quer vencer. Quem deseja servir, deseja ficar por último. Quem deseja ser crucificado, pede desculpas e pede perdão. Oh, glória a Deus por isso. Porque quem deseja ser crucificado, não fica analisando se a guitarra do Felipe está com o acorde certo ou errado. Quem quer ser crucificado, fala assim, Senhor, usa essa banda para pregar o teu evangelho, que o louvor alcance vidas e que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho.
Paulo está dizendo, vocês estão apegados à sabedoria, vocês precisam se agarrar à cruz. Oh, glória a Deus por isso. E na cruz, irmãos, não é sobre o que eu entendo, é sobre o que Deus entende. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 vai dizer. Eu basei tudo na palavra para não ficar na minha opinião. 1 Coríntios 2, 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Qual é a maior sabedoria que há na igreja? Cristo foi crucificado e eu também já estou crucificado com Cristo. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Oh, glórias a Deus por isso. E aí, irmãos, a gente muda toda a perspectiva. A escola bíblica dominical, Ricardo, não está muito boa. Aí existem duas perspectivas. A da sabedoria humana. Se fosse eu como gerente executivo da escola bíblica dominical, eu colocaria um estatuto. E existe o outro, que é a perspectiva da cruz, que é, como eu posso te ajudar, Ricardo? Deus me mostrou, Ricardo, que se a gente fizer isso aqui, ficaria bom. O que você acha? Loucura da cruz. Só que nós estamos botando coach no púlpito, irmãos. A gente está aprendendo com a sabedoria do mundo. A gente vem, esses dias aí que está gravando, né? Mas não é mentira. As igrejas imitando águia com o coach. Ah, faz assim. Ah, e todo mundo. Ah! Sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ou a loucura de Deus, é a cruz de Cristo. Na cruz, irmãos, nós andamos juntos. Nós caminhamos juntos. A loucura de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. E Romanos 4, 25, diz assim, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a justificação. Ouça aqui, vem aqui comigo. Enquanto os líderes humanos estão buscando destaque, primazia, lugar de eloquência, Jesus escolheu a cruz e a morte. Me liga aí que Jesus está falando comigo aqui, contigo. Vem aqui comigo. Quando João e Tiago chegaram para Jesus, falaram o quê? Me coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. O que Jesus pergunta para eles? Poderia você beber do cálice que eu vou beber? Porque enquanto o nosso ego, que é o lugar de destaque e de holofote, Jesus nos leva até a cruz. A cruz nos leva à humilhação e ao serviço. E a proposta do Evangelho, Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, ouça isso com seu coração. A proposta do Evangelho é que eu e você morramos para que Deus seja exaltado em nós. Oh, glórias a Deus por isso. Oh, glórias a Deus por isso. A segunda loucura que leva à unidade da igreja está no versículo 26 ao versículo 31, que é a loucura do crente. E aqui Paulo, gente, eu vou ser sincero aqui com vocês. Me perdoe, vou ser honesto aqui com vocês. Eu não sei se eu teria a coragem de falar o que o apóstolo Paulo falou, pastor Abimar. Vocês leram o texto comigo? A segunda loucura que o apóstolo Paulo está falando aqui é a seguinte. Deus não escolheu ninguém rico. Deus não escolheu ninguém importante. Vocês não são nada, é isso que Paulo está escrevendo para os Coríntios. Deus não escolheu ninguém de família importante. Deus não escolheu ninguém com dinheiro. Deus escolheu vocês para, através de vocês, fazer a sua igreja. A segunda loucura é que Deus escolhe gente fraca. Oh, glória a Deus por isso. Sabe o que significa isso? Aqui, ó. Aqui é lugar de gente com defeito. Aqui é lugar de gente com problema. Aqui também, ó. É lugar de gente com problema. É por isso que eu erro. Por isso que o Abimael erra. Sentado do teu lado aí, tem gente fraca igual você.
O Paulo vai falar sobre a segunda loucura de Deus que traz unidade para a igreja. Qual é a segunda loucura de Deus? Deus não escolheu os sábios desse mundo. Deus não escolheu os fortes desse mundo. Deus escolheu gente fraca, gente pecadora, gente limitada. Para quê? Para que a glória de Deus seja dele através de nós. E aí quando você, como eu, faz o exercício de se olhar no espelho, e eu não estou falando do espelho do seu banheiro, do seu quarto, eu estou falando desse espelho aqui, ó. Quando nós olhamos para essa palavra e vemos quem nós somos, nós falamos como Paulo: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É ou não é assim, Felipe? Mas nós vivemos na era dos influencers. Nós vivemos na era dos crentes pops. Felipe. Negócio desse cabelo sacudindo aí, ó. Tô brincando, meu amigo. Tá tudo bem. Deixa eu beber uma água aqui. Nós vivemos no tempo das aras VIPs, Felipe. Nós vivemos na era que o crente chega na igreja e ele olha o defeito do Everson e fala assim: nessa igreja eu não fico de jeito nenhum. Bom, deixa eu te contar uma coisa, vem aqui comigo. A gente já pastou um tempinho, e eu não atendo só membro de Vista Alegre, você sabia disso? Eu atendo gente de tudo quanto é igreja aqui. Precisou, a gente tá aí, bate aí na porta, a gente, né, Wagner? Chega 8 da manhã, sai 8 da noite atendendo gente, mas a gente atende. Wagner está ali, o Samuel, que são testemunhas. E às vezes chega um crente de uma outra igreja, pastor Abimael, com um problema lá. A gente acolhe, a gente abraça. Qual é a tua igreja? A igreja A. Tá bom. Qual é o problema? Ah, esse. Tá bom. Daqui a pouco vai um membro de Vista Alegre. Caso hipotético. Daqui a pouco vai um membro de Vista Alegre. Pastor, estou insatisfeito com Vista Alegre. Quero ir embora. Por quê? Quero ir para a igreja A. Eu recebi um da igreja A que estava com problema, e você está com problema aqui, vai para a igreja A. Porque a igreja, seja aqui, seja acolá, é lugar de gente com defeito. É lugar de gente fraca. Igreja é hospital. É lugar onde o médico dos médicos está cuidando de cada um de nós. Quem aqui já visitou um hospital? Todo mundo, né? Quem aqui é enfermeiro ou médico? Levanta as suas mãos aí para eu ver você. Enfermeiros da igreja. Vamos lá, gente. Ó, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, médico. Levanta a mão, pessoal. Vamos lá, que eu tenho um ministério para fazer para vocês daqui a pouco. Vocês estão brincando? Já está aqui, ó, programado. A gente vai ter aí primeiros socorros. Não, brincadeira não, é verdade. Ah, já estou pensando em tudo. Ó, eu vou contar um segredo para vocês. Pastor de vocês escolhendo lá na frente. Eu estou aqui, eu estou vendo lá na frente. Mas deixa quieto. Irmãos, como é que é o hospital? O hospital é um lugar sem vírus, né? Não é verdade? Tem fedor em hospital? De maneira nenhuma. Tem gente doente em hospital? Nunca. Tem risco de contaminação em hospital? Nunca. Muita coisa, né? Quando você chega na igreja, tem gente doente, tem gente infectada, tem gente se curando, tem gente curada, tem gente amputando alguma coisa, tem gente consertando outra coisa. É por isso que você olha para o teu irmão aí do teu lado e fala: caramba, você tem esse problema? Aí a gente olha um para o outro e diz assim: que bom, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Deus por isso. Eis que roguei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse um espinho da carne. E o Senhor falou assim para mim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, glória a Deus por isso. Por isso Paulo diz, aos 2 Coríntios no capítulo 12, ele diz assim: por isso me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha só que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque quando a gente é limitado mesmo do jeito que a gente é, aí o único que recebe a glória é Ele, Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, glória a Deus por isso. Aí a gente não fica aqui levantando bandeirão de Apolo, levantando a bandeira do Paulo. A única bandeira que nós levantamos é de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus por isso. É Ele que opera tudo em todos, irmãos. Ele é o poder de Deus em nós.
Olha o que vai dizer 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, é o texto que Paulo cita sobre se gloriar no Senhor. Olha o que Jeremias vai dizer, Paulo cita esse texto. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. É por isso que Paulo diz, se você tem algum motivo de se gloriar, não é sobre o seu carro, sobre sua casa, sobre a sua eloquência, sobre o seu mestrado, sobre o seu doutorado. Todos nós aqui nos gloriamos naquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e enviou seu Espírito que habita aqui nessa igreja. O nome dele é Jesus. Glorie-se no Senhor, meu irmão. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí a gente fica mais tolerante. A gente fala a mesma coisa como Paulo fala. Que vocês falem a mesma coisa. Por quê? Porque todo mundo erra. Porque todo mundo aqui é carente da graça de Deus. Todos nós somos escravos da graça de Cristo Jesus. A primeira loucura é a cruz de Cristo. A segunda loucura é a fraqueza dos membros, dos chamados. E a terceira loucura está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. A pregação. Enquanto muitos querem sabedoria humana, e aqui obviamente, irmãos, deixa eu fazer uma vírgula aqui, ou um parêntese, né? Ninguém aqui é contra a sabedoria humana. Não tem nada de mal nisso. Estude. E que bom que a gente tem aqui diversos profissionais. Esse não é o problema. Faça seu concurso, faça seu mestrado, seu doutorado, sua faculdade, avance. Mas olha o que Paulo está dizendo. O que sustenta a igreja, e o que eu preguei a vocês, não foi sabedoria humana. O que sustenta a igreja, e o que eu preguei a vocês, foi a cruz. Porque aqui tem um segredo nesse terceiro tópico. A sabedoria humana, ela não traz conversão e santificação a ninguém. Eu posso, Felipe, saber muito e nunca ter me convertido ao Evangelho. É por isso que muitos, criados em igreja, se tornou ateu, aprendeu muito, mas nunca entrou no coração. Saber não é necessariamente conhecer. Não foi isso que Jó falou? Antes conhecia, mas agora te conheço. Porque você está aqui e participar, mas com o coração lá, não significa que você conheceu o Cristo. Nós precisamos estar aqui inteiramente entregues à pregação da cruz. A loucura de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo escreve assim: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Olha o que Paulo estava falando dele mesmo, que Corinto falava sobre ele. Não pregava muito, não sabia fazer muito. Então por que Paulo pregou tanto e plantou tantas igrejas, irmãos? Por que a gente tem 13 cartas paulinas na Bíblia? Por que a gente fala de Paulo até hoje? Pela eloquência do Paulo, ele falou que não tinha. Porque quem usava ele era o Espírito Santo de Deus. Você quer deixar um legado? Você quer ser uma bênção na vida da sua família? Tira os seus olhos dos seus defeitos, dos seus problemas, das suas fraquezas, e olhe para a cruz de Cristo, porque o Espírito Santo vai capacitar você para abençoar outros. E é por isso que nós temos uma geração ansiosa, uma geração depressiva. Quantos irmãos e irmãs falam assim: pastor, eu gostaria tanto de fazer algo na igreja, eu gostaria de fazer algo para o reino dos céus, mas eu não me sinto capaz, eu me sinto pecadora, eu me sinto pecador. É você mesmo que Deus quer usar, é você mesmo que Deus está chamando.
Não há ninguém que possa olhar para a sua biografia e dizer assim, a minha biografia é perfeita. Não, todos nós somos fracos. Inclusive, a nossa pregação aos olhos do mundo é fraca. Sabe por quê? Muitas religiões prometem muitos paraísos. Muitas ideologias prometem o paraíso na terra. Mas há uma mensagem, a mensagem do Evangelho, que promete para mim e para você a cruz de Cristo. Isso é loucura. Olha a mensagem que a gente resolveu acreditar. Nós vamos sofrer. Nós vamos morrer. Por que vocês acreditam nessa pregação? Por que vocês abraçam essa cruz? Porque nós sabemos que longe dessa cruz e longe desse Cristo não há salvação. Como Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Essa pregação que nós anunciamos aqui não é sobre a eloquência e a sabedoria humana, é sobre o poder de Deus que nos livra do pecado, que restaura as nossas vidas. Paulo está dizendo que a terceira loucura que é apresentada aqui está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A terceira loucura é que a nossa pregação não é sobre a eloquência do pastor Baraúna, não é sobre o poder do melhor pregador ou coach, é sobre a cruz que nós anunciamos todos os cultos aqui nesse púlpito. Sabe o que mudaria e acabaria com a divisão no meio da igreja de Corinto? É se todos abraçassem a loucura de Deus. Qual é a loucura de Deus aos olhos do mundo? É que todos nós fomos convidados para a cruz. É que todos nós fomos crucificados com Cristo Jesus. Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados, e agora a nossa mensagem é a crucificação. E aí, meu irmão e minha irmã, eu já estou caminhando para a parte final. Vem aqui, João, me ajudar, porque nós já vamos partir para o momento da ceia, que a hora já é avançada. Porque se nós queremos ter comunhão uns com os outros, se nós queremos que a igreja seja unida, olha aqui para mim, eu já vou terminar. Se nós queremos que a igreja seja unida, e não há reino que resista se ele se dividir, disse Jesus. Se nós queremos que essa igreja ganhe vista alegre para o Senhor, se nós queremos ter 2 cultos de ceia de manhã ou de noite, porque a igreja está enchendo de homens e mulheres que estão se convertendo ao Senhor, nós precisamos andar em unidade. E nós não andamos em unidade se nós amamos o pastor Davidson. Me amem, por favor. Me tolerem algumas vezes. Mas isso não traz unidade à igreja. Não traz unidade à igreja eu escolher entre o pastor Abimael e o pastor Davidson. Entre o Felipe no teclado, Felipe dos teclados, ou João Marco dos teclados. Isso não traz unidade à igreja. Isso é bandeira. Isso é partido. De onde vem a palavra partido? De parte. Isso é uma parte. O que traz a unidade à igreja é todos nós abraçarmos a mensagem da cruz. Na cruz todos nós somos fracos. Todos nós somos limitados. Todos nós somos pequenos. Todos nós carecemos do perdão e da misericórdia. Você está entendendo? Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós estamos aqui porque um dia Ele morreu na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. E fez o seu Espírito morar em nós através da mensagem da cruz. Se não fosse essa mensagem, talvez eu nunca conhecesse o Anderson. Talvez eu e você, Anderson, nunca nos chamaríamos de irmãos. Qual é o seu time de futebol?
Flamengo. Tá vendo? Sabe o que o mundo diz para nós? Vem aqui comigo, já estou terminando. Sabe o que o mundo diz para mim e para você? Vamos para o estádio com um pedaço de madeira na mão e um ataca o outro. Não é isso que o mundo diz para nós? Cantem músicas ofensivas xingando o outro. Ele é Flamengo, eu sou Fluminense. Então xinguem um ao outro. Briguem um com o outro. Destrua um ao outro. Ideologias políticas. Partidos políticos. Parte. A cruz nos une a todos nós. A cruz tem duas partes. Pastor Marcelo, essa aqui é especial. A cruz também é um símbolo. Ela tem duas partes. Uma liga a terra a Deus e a outra liga eu a Deus. Por isso ela é a cruz. Ela nos aproxima um do outro e nos eleva aos céus. Que possamos andar em unidade. Que a mensagem da cruz nos aproxime a todos nós. E que nos faça ser uma igreja no Senhor. Você pode dizer amém?